cumprimentar a todos com a boa tarde, a todas também. Queremos expressar nossa alegria e prazer de poder estar aqui com vocês, atendendo ao convite da ABU. Inclusive, já agradecemos antecipadamente pelo convite que nos foi formulado, que nos foi feito para esse momento. Inclusive, este evento que é tão importante, tão especial, porque eu acho que para nós entendermos e compreendermos bem essa questão da diversidade, eu acho que é importante nós compreendermos a visão que cada um tem, a cosmovisão que cada pessoa tem. Isso é importante para nós convivermos com as diferenças. Bem, o tema que nos foi proposto é cosmovisão cristã, como a fé cristã interpreta a realidade. É uma pequena apresentação. Bem, inicialmente a questão do conceito de cosmovisão. Durante as últimas décadas, o conceito de cosmovisão surgiu como elemento importante na filosofia, na ciência, na história, na antropologia e também no pensamento cristão. A palavra cosmovisão, na realidade, ela quer dizer visão de mundo. O termo cosmovisão é um termo bem amplo, inclusive o termo ele tem assim, uma certa ambiguidade. Quando se fala de cosmovisão, o termo vem do alemão, é uma palavra muito ampla, muito vasta, podemos dizer até que é ambígua, e é um tema que tem interesse hoje em várias ciências, a filosofia, a história, a antropologia, inclusive a teologia, muito especialmente uma área da teologia que é a apologética. Ela tem interesse na questão da cosmovisão, porque a cosmovisão representa a maneira como nós enxergamos a realidade, a maneira como nós enxergamos o mundo. As origens do conceito. Tem várias origens acerca do conceito. Uma delas é a filosofia ocidental, em que a palavra alemã, Weltanschauung, foi introduzida por Kant e utilizada também por Kierkegaard, Engels e Dilthey, quando refletiram sobre a cultura ocidental. Lá por volta mais ou menos do século XIX, os historiadores passaram do estudo da política, das guerras, para o estudo das pessoas no sentido individual. Então, até o século XIX, os historiadores focavam muito essa questão do estudo das guerras, dos conflitos, das questões políticas, das grandes personalidades, mas a partir de então começou a estudar o indivíduo, a pessoa. Mas como estudar pessoa comum seria, de uma certa forma, quase que impossível, então começou a se ver essa questão da cosmovisão. Ou seja, começou-se a ver, então, por que as pessoas pensavam daquela forma? O que estava por trás do pensar de cada pessoa? Na realidade, a cosmovisão ela é apenas o iceberg, a ponta do iceberg, porque a pessoa, ela, através da sua cosmovisão, ela manifesta a sua maneira de enxergar a realidade. Então, na realidade, o pensamento da pessoa está mais enraizado, mais profundo. Então, a partir do século XIX, começou-se então a observar isso, começou-se a observar a questão dos padrões culturais, começou-se a observar que esses padrões culturais eram, de uma certa forma, abrangentes, e aí então começou a estudar também dentro de uma perspectiva histórica. Como é que a cosmovisão surge? Como é que a cosmovisão se propaga e como é que se desaparece, por exemplo, cosmovisões e visões culturais. Como é que ela surge, como é que ela se propaga e como é que ela também desaparece. E aí a antropologia também passou a ter interesse no tema, e começou então a se estudar então a cosmovisão. Então a gente pode observar o quê? Que a temática cosmovisão ela é bem ampla e ela vem sendo estudada há muito tempo e é de interesse de várias ciências. Então, uma linguagem assim, bem popular, nós podemos dizer que cosmovisão é a visão de mundo, é a visão da realidade, é o óculos que nós utilizamos para enxergar o mundo. Todos nós utilizamos uma espécie de óculos para enxergar o mundo. Esse óculos que a gente utiliza para enxergar o mundo é o que nós chamamos então de cosmovisão. Um aspecto básico do termo é uma perspectiva do mundo, das coisas, do modo de observar o cosmos de um determinado ponto de vista. Cosmovisão é a forma como nós interpretamos a realidade, é a nossa visão de mundo. Então, sempre que nós olhamos alguma coisa, nós olhamos de uma perspectiva. Nós não temos simplesmente um olhar sobre as coisas,
Nós temos um olhar de uma perspectiva. E como nós temos um olhar então de uma perspectiva, é isso que se chama então de cosmovisão. Bem, a questão das características de uma cosmovisão. Arthur Holmes é um filósofo cristão. Ele diz que a cosmovisão, uma cosmovisão, ela tem várias características. Ele enumera algumas delas. Primeiro, tem uma meta globalizada, pois busca ver cada área da vida e do pensamento de forma integrada. É o aspecto globalizado da cosmovisão. A vida, a realidade através da cosmovisão, ela é vista de forma integrada. Nós não vemos apenas as partes, mas nós vemos também o todo. É claro que esse todo é formado pelas partes, né? Mas a cosmovisão, ela nos faz então ter uma visão toda. É uma abordagem sobre um determinado aspecto, versando as coisas de um ponto de vista previamente adotado, que agora proporciona uma estrutura integrada. Então, essa questão da estrutura integrada, né? A cosmovisão também é um elemento que está presente, uma característica da cosmovisão, essa questão da estrutura integrada. De uma certa forma, os pontos de vista estão interligados. A pessoa não consegue isolar o seu ponto de vista. Eles estão interligados no indivíduo, interligados na pessoa. Em terceiro lugar, ele diz que é um processo exploratório, sondando a relação de uma área após a outra para a perspectiva unificada. Essa questão do exploratório, né? Não é apenas a cosmovisão, a característica dela não é apenas uma visão superficial, mas tem um elemento também exploratório, de fundo. Por que se ver as coisas daquela forma? Por que se ver assim? Por que se ver daquela forma? É também pluralista, no sentido de que a mesma perspectiva básica pode ser enunciada de maneiras um tanto diferentes. A questão da pluralidade na cosmovisão, ou seja, uma determinada coisa pode ser vista sobre vários ângulos, sobre vários aspectos, né? A cosmovisão também, ela tem essa característica de pluralismo. Tem também resultados de ação, porque o que pensamos e o que avaliamos guia o que faremos. É o aspecto prático da cosmovisão. Na realidade, aquilo que nós agimos, aquilo que nós fazemos, é resultado da visão que nós temos. Nós fazemos a partir daquilo que nós acreditamos. Isso que se quer dizer que tem resultados de ação, né? As nossas práticas são movidas pelas nossas maneiras como nós enxergamos o mundo. Então tem resultados de ação. Então essas são as características da cosmovisão segundo Arthur Holmes. Agora, as funções da cosmovisão. Para que serve a cosmovisão? Qual é a função de uma cosmovisão? Clifford, em 1973, ele diz que a cosmovisão oferece modelos da realidade e também modelos para a ação. Veja bem, a palavra da realidade e também a expressão para a ação. Ou seja, a cosmovisão, ela não apenas explica a realidade, como ela motiva também as nossas ações. Então, dentro desse aspecto aí, a cosmovisão, ela então tem duas funções: de explicar a realidade e de motivar as nossas ações. Exercem várias funções sociais e culturais. Wash disse: as cosmovisões são nossas estruturas da plausibilidade, que proporcionam resposta às perguntas fundamentais. Perguntas fundamentais que nós temos: onde estamos, questão da natureza do mundo, quem somos, o que significa o ser humano, o que está errado, ou seja, como é que nós explicamos o mal e como que nós explicamos a destruição da vida e qual a solução, ou seja, qual o passo a ser dado da destruição e segurança para uma vida plena e segura. Ou seja, o que a gente pode observar nisso aí? A cosmovisão como função social e cultural, ela traz plausibilidade para a vida. A vida se torna plausível através da cosmovisão. É através da cosmovisão que nós entendemos que a vida se torna coerente. A vida se torna coerente para o indivíduo, a vida se torna coerente para uma pessoa a partir da cosmovisão que ela tem. A partir da cosmovisão que eu tenho, a partir da cosmovisão que você tem, a vida passa a ter plausibilidade para mim, a vida passa a ter plausibilidade para você. É por isso que a compreensão de como a pessoa tem essa cosmovisão nos ajuda de uma certa forma a entendermos o mundo da perspectiva dessa pessoa. Porque aquilo que pode não ser plausível para mim,
passa a ser plausível para ela mediante a cosmovisão que ela tem. É a função, então, social e cultural da cosmovisão, a questão da plausibilidade. Em terceiro lugar, ela nos dá segurança emocional. Por isso, sempre são mais evidentes em nascimentos, iniciações, casamentos, funerais, celebrações. Ou seja, a cosmovisão ela nos traz uma certa segurança emocional. Todos sabem que em determinados momentos da nossa vida, nós fazemos o quê? Nós nos apegamos a determinados rituais, inclusive é um dos elementos da cosmovisão. Momentos importantes em nossa vida, como nascimento, casamento, funeral, celebrações, nós buscamos aqueles elementos dentro da nossa cosmovisão. Como é que nós enxergamos uma celebração? Como é que nós enxergamos um funeral? Como é que nós enxergamos, por exemplo, uma iniciação em uma determinada atividade? Nós vamos buscar o sentido emocional disso é na nossa visão de mundo, é na nossa cosmovisão. E isso nos traz então uma certa segurança emocional. Letra D ratifica as nossas normas culturais mais profundas, estabelece nossas ideias de justiça, de pecado e de formas de lidar com elas. As questões mais profundas nossas, elas advêm através da cosmovisão. Qual a ideia que nós temos, por exemplo, de justiça? Qual a ideia que nós temos, por exemplo, de pecado? Qual a ideia que nós temos para lidar com essas questões? Ela vem exatamente da nossa cosmovisão. Então as normas mais profundas, elas são ratificadas exatamente pela nossa cosmovisão. Letra E ajuda a integrar a nossa cultura, organiza nossas ideias, sentimentos e valores de uma realidade mais ou menos unificada. As nossas ideias então são unificadas, são organizadas, os nossos sentimentos, os nossos valores, tudo isso é unificado através da nossa cosmovisão. Nós interligamos isto, interligamos estes elementos e isso então passa a ter sentido para nós. É a cosmovisão que nos ajuda a integrar a nossa cultura. Monitora também as mudanças culturais. Somos constantemente confrontados com novas ideias, novos comportamentos e novos produtos. Nós, por exemplo, constantemente estamos confrontados com isso. Nós estamos vivendo em um mundo em que as coisas mudam com muita intensidade, com muita rapidez. O que se demorava para mudar em anos, em décadas, por exemplo, hoje se muda em questões muito rápidas. As mudanças então acontecem de forma muito intensas, de forma muito profundas, de forma muito rápidas. Quando essas mudanças acontecem, que nós como indivíduo entramos em contato com essas mudanças, nós então somos, de uma certa forma, nós monitoramos essas mudanças para ver se essas mudanças são adequadas a nós ou não. Ou seja, a nossa cosmovisão é que vai ter, de uma certa forma, fazer este monitoramento. Então surgiu uma questão nova, surgiu uma ideia nova, surgiu um comportamento novo, surgiu um produto novo. Como é que eu vou ver esse produto, essa ideia, este comportamento seria aceitável a mim? É exatamente através da minha cosmovisão. É a mesma minha cosmovisão que vai fazer, portanto, o monitoramento. Letra G, confiança psicológica. Isso nos faz ver que o mundo é realmente como vemos e uma sensação de paz, de estar em casa no mundo em que vivemos. Quando há um abismo entre uma cosmovisão e a experiência da realidade, a cosmovisão entra em crise. Então, outro elemento de uma cosmovisão é a questão da confiança psicológica. Quando nós temos uma cosmovisão e esta cosmovisão ela é plausível para nós e ela, de uma certa forma, está adequada à realidade, segundo a nossa visão, então nós passamos a ter aquela sensação de paz, de bem-estar. Então isso traz para nós o que se chama então de confiança psicológica. Nós temos confiança psicológica exatamente em função da cosmovisão que nós temos. Então, estes são as características, as funções da cosmovisão. Agora, seja qual for a cosmovisão ela tem elementos. Quais são os elementos que estão presentes em praticamente todas as cosmovisões? O primeiro elemento é o elemento ideológico. São as ideologias, são as crenças centrais que são expressas de maneira formal e precisa, como nas proposições filosóficas, declarações de credo, no caso das cosmovisões religiosas, fórmulas autorizadas ou doutrinas.
é o elemento ideológico. Nós vamos falar depois sobre essa questão ideológica na fé cristã e no cristianismo. Toda cosmovisão tem o seu elemento ideológico. Esse elemento ideológico, ele vem de diversas formas, né? Se for religiosa, vem através de um credo. Se for secular, vem através de proposições filosóficas, vem através de doutrinas. Enfim, na realidade, esse elemento cosmológico traz para nós ordem, traz para nós coerência, e é também a base para nós avaliarmos os valores. Nós avaliamos os valores mediante o elemento ideológico da nossa cosmovisão. O segundo elemento que tem uma cosmovisão é o elemento narrativo. O elemento narrativo reconta certos eventos significativos da história daquele que mantém a cosmovisão. Toda cosmovisão tem um elemento narrativo, até mesmo a cosmovisão secular, não é somente as cosmovisões religiosas. Normalmente a cosmovisão religiosa, principalmente, ela tem um elemento narrativo. Ela tem, por exemplo, os seus escritos sagrados, ela tem, por exemplo, as suas narrativas, e essas narrativas, esses escritos sagrados, que é chamado pelas religiões de escritura, seja qual for, esses elementos narrativos é um componente fundamental dentro da cosmovisão religiosa. Normalmente a pessoa, quando vai fazer declarações, normalmente a pessoa, quando vai dizer algo sobre a maneira como ele vê o mundo, ele recorre ao elemento narrativo da cosmovisão. O elemento narrativo é aquilo que então foi contado e foi recontado e foi passado de gerações a gerações, né? Esse é o elemento narrativo. É bom lembrar que quando nós falamos desse elemento narrativo, nós estamos referindo apenas à história, a escritos sagrados, estamos referindo também à literatura, estamos referindo a drama, estamos referindo à arte visual, estamos referindo a mitos também, que pode acontecer no elemento narrativo, né? Mitos também podem estar presentes nesse elemento narrativo da cosmovisão. O terceiro elemento de uma cosmovisão são as normas. É o padrão de algum tipo. Essas normas podem ser morais, éticas ou estéticas. Esse elemento das normas das cosmovisões é o elemento que de uma certa forma trazem as proibições e as permissões. As proibições e as permissões de uma cosmovisão, ela vem exatamente desse elemento normativo, desse elemento das normas, né? Essas normas podem ser morais, éticas e podem ser também estéticas. As cosmovisões, por exemplo, elas criam padrões de beleza, né? Uma determinada cosmovisão pode criar padrão de beleza, e isso está presente muito na sociedade. Qual era o padrão de beleza da antiguidade? Qual era o padrão de beleza, por exemplo, no período medieval? Qual é o padrão de beleza hoje? Como é que se cria o estereótipo de beleza? O que é a beleza? O que é o belo? Como que os elementos culturais criam este padrão de beleza e, de uma certa forma, contribuem para reforçar este padrão de beleza, né? Se cria então um estereótipo de beleza, a mídia de uma certa forma estereotipa esse padrão de beleza e passa a disseminar que o padrão de beleza é aquele, e de repente todo mundo passa a seguir isso. De uma certa forma aquilo passa a ser uma norma estética. Então é o elemento normativo de uma cosmovisão, é o que é permitido e o que é proibido em uma cosmovisão. Tem também a cosmovisão também tem o elemento ritual, os rituais. Estes podem ser formal ou informal e servem para refletir o significado das crenças centrais do indivíduo e evocam uma resposta afetiva a essas crenças. Isso aqui normalmente as cosmovisões religiosas, elas têm os seus rituais, e esses rituais é que trazem de uma certa forma significado à crença, seja ela qual for. Quando o indivíduo participa de um ritual, de uma certa forma ele evoca a questão afetiva, né? Mexe com a afetividade dele. Então o elemento ritual de uma cosmovisão tem essa função, a questão de fazer com que o indivíduo dê uma resposta afetiva às suas crenças. As suas crenças não têm apenas o elemento teológico, as suas crenças têm também o elemento sensitivo, as suas crenças também têm o elemento afetivo. E esse elemento afetivo, esse elemento sensitivo, ele vem através dos rituais. Esses rituais podem ser formais ou podem ser rituais também informais. Um outro elemento de uma cosmovisão é a experiência.
É o modo como alguém se dá conta vivamente das verdades expressadas nas suas crenças centrais. A cosmovisão não contém apenas elemento teológico, elemento ritual, normativo, mas ela tem também o elemento experiencial. É a questão prática, é a questão como se vivencia essa cosmovisão, essa experiência. É a maneira como essa cosmovisão ela é vivenciada, ela é vivida. As crenças centrais as minhas crenças centrais, as minhas crenças da minha cosmovisão, de uma certa forma elas me trazem experiências, né? Eu tenho experiências, você tem experiências através dessa cosmovisão que você e eu tenho. Então esse é o elemento experiencial de uma cosmovisão. Outro elemento de uma cosmovisão é o elemento social, é o elemento que fornece as estruturas organizacionais e outros que permitem que as crenças sejam perpetuadas. O indivíduo que tem uma cosmovisão, ele é uma pessoa, ele é um ser, ele é um indivíduo, e normalmente nós temos a vida gregária, nós temos a vida em sociedade, e faz com que a nossa cosmovisão nos faz buscar então pessoas que creem também daquela forma, e nós então nos juntamos àquelas pessoas e nos organizamos estruturalmente. No caso da fé cristã é a igreja, né? A igreja cristã é uma estrutura organizacional, é uma certa forma de eu me juntar com as pessoas que acreditam, que creem como eu creio, que têm a minha cosmovisão, e é uma certa forma também de nós perpetuarmos esta crença e fazer com que essa crença seja passada para outra geração. É o elemento social da cosmovisão. Então, as ideologias, as narrativas, os rituais, a experiência, o elemento social são os elementos de uma cosmovisão. Toda cosmovisão tem esses elementos, muito principalmente, seja ela secular ou seja religiosa. No nosso caso, vamos enfocar especialmente algumas religiosas. Bem, em relação às principais cosmovisões existentes, existem várias cosmovisões, existem várias visões de mundo. Nós vamos aí comentar algumas dessas principais cosmovisões que existem. A primeira é o ateísmo. O ateísmo afirma que não há nenhum Deus além do universo. O ateísmo é uma forma de se ver o mundo, é uma cosmovisão, né? Alguns expoentes desta cosmovisão foram Karl Marx, Nietzsche, Sartre. É interessante nós observarmos que lá na Grécia Antiga prevalecia o politeísmo. No período medieval prevaleceu o teísmo, principalmente o teísmo cristão. E no período pós-moderno nós vemos um ressurgir do ateísmo nos seus mais diferentes termos e exposições, né? O ateísmo. Existem várias vertentes do ateísmo. Existe o ateísmo existencialista, que é o ateísmo de Sartre. Existe o existencialismo marxista, que é o ateísmo de Marx. Existe o ateísmo psicológico, que é o de Freud. Existe o ateísmo comportamental, que é o de Skinner. Então, inicialmente, quando a pessoa diz eu sou ateu, deve-se observar que tipo de ateísmo ele professa, qual vertente do ateísmo, porque o ateísmo é, portanto, muito vasto, o ateísmo é, portanto, muito amplo. Qual é a vertente de ateísmo que essa pessoa professa? O ateísmo, então, é a crença segundo a qual não existe Deus. Deus não existe, nem além do universo, nem no universo. Ou seja, segundo o ateísmo, não existe Deus transcendente, não existe Deus imanente. Deus não está além do universo e Deus não está também presente no universo. Essa é a crença, portanto, ateísta. O ateísmo, segundo a crença ateísta, eles utilizam vários argumentos para, de uma certa forma, propor essa questão do ateísmo. Algumas dificuldades que eles têm em relação a essa crença numa divindade por exemplo, a existência do mal, por exemplo, a questão da falta aparente de propósito na vida, por exemplo, as evidências, segundo a cosmovisão cristã, de que milagres não podem acontecer neste mundo, e este mundo, portanto, não pode ser a intervenção de um ser que existe além dele ou nele. Esses são alguns elementos utilizados pelo
pelo ateísmo. Então o ateísmo é uma cosmovisão, o ateísmo é uma visão de mundo. Uma outra visão de mundo que nós temos aí, logo em seguida, é o deísmo. O que é o deísmo? O deísmo é a crença de que Deus está além do universo, mas Deus não está no universo. Ou seja, segundo o deísmo, Deus ele existe, mas Deus ele está muito distante. Deus não mantém relação com este universo. Essa é a crença deísta. Ou seja, o deísmo enfoca muito a transcendência de Deus. Deus então é um ser muito elevado, Deus é um ser muito transcendente. E se Deus é um ser muito transcendente, Deus não entra em contato com esse mundo aqui embaixo. Essa é a crença deísta. Ela foi exposta muito, ela esteve muito presente na França e na Inglaterra lá no final do século XVIII, por exemplo. Muitos filósofos, eles eram deístas, né? Aí nós temos alguns expoentes do deísmo: Voltaire, Thomas Jefferson, Thomas Paine, enfim, são expoentes do deísmo. Então, segundo o deísmo, não existe, Deus não mantém relação com este universo, ou seja, eles não acreditam na imanência de Deus, embora acreditam na transcendência de Deus, embora acreditam que Deus existe, pode existir além, existe além do universo. É bom lembrar que o deísmo é diferente do agnosticismo. O deísmo diz que Deus existe, mas Deus não entra em contato com esse universo. Enquanto o agnosticismo diz que nós não temos condições de saber que ele existe. Nós não estamos em condições de saber se ele existe. O ateu diz, ele não existe. O deísta diz, ele existe, mas não mantém relação com o universo. E o agnóstico diz, nós não temos condições de saber que ele existe. E o teísmo diz, ele existe. São então diferentes vertentes e cosmovisões. A origem do universo para o deísmo é criação de Deus. O deísmo acredita que o universo é criação de Deus, mas Deus se limitou tão somente a criar o universo. Depois que Deus criou o universo, Deus então deixou o universo funcionar por si só, e o universo então continua funcionando por si só, né? A função dele é como se fosse dar corda, e o universo então foi funcionando. A relação entre Deus e o universo então é como um relojoeiro que deu corda no relógio e as coisas continuaram funcionando de forma normalmente. A ação de Deus nessa visão deísta em relação ao universo se limitou apenas ao momento de criar, mas depois ele não mantém mais relação com este universo. Os seres humanos na visão teísta, foi criado por Deus, mas eles podem viver de forma pessoal, racional e livre aqui neste mundo. E eles têm a habilidade racional para viverem neste mundo, segundo a visão deísta. Segundo a visão deísta, portanto, as pessoas, os seres humanos, podem viver de forma racional aqui neste mundo, independente de Deus. A questão da ética para a visão deísta, não existe base para a moralidade. A única base seria, no caso, a natureza. A natureza ensina as pessoas a viverem, é o que diz a cosmovisão deísta. Portanto, não existe na visão deísta uma visão absolutista do aspecto moral. A natureza, de uma certa forma, ensina as pessoas a viver. Então, é a cosmovisão deísta. A outra cosmovisão que nós temos aí é o panteísmo. Panteísmo. O panteísmo é a visão de mundo segundo a qual Deus é tudo e tudo é Deus. Pan, Deus é tudo e tudo é Deus, né? A visão panteísta, ela está muito presente no hinduísmo, no zen budismo, na ciência cristã. O panteísmo, ele afirma que não existe outra realidade a não ser Deus. A única realidade é Deus. Eles inclusive têm uma visão da criação, que a criação ela é ex-del, ou seja, a criação ela é apenas emanação de Deus. É a visão, por exemplo, de crença hinduísta. Na visão de crença hinduísta, Brahma é o ser absoluto, e não existe outro ser que não seja Brahma. E na realidade, todas as outras coisas, segundo a visão hinduísta, que é uma visão panteísta, é ilusão. O hinduísmo, então, partindo de uma visão panteísta, ele crê no ilusionismo. Ou seja, aquilo que aparenta ser não é realidade. Na realidade, segundo essa visão panteísta, que é
um grande expoente do hinduísmo, eles dizem então que aquilo que nós enxergamos como a realidade é apenas uma maneira de ver, mas que não corresponde à realidade, porque tudo faz parte de Brahma, que é o ser absoluto, que é a divindade na visão hinduísta. Então, nessa visão panteísta, Deus é tudo e tudo é Deus. Na visão hinduísta, na visão panteísta, Deus não é um ser pessoal. Na visão panteísta, Deus é um ser impessoal. E aí contrapõe com o teísmo cristão, porque para o teísmo cristão, Deus é um ser pessoal e Deus mantém relação com o universo. Na visão panteísta, não. Na visão panteísta, Deus é um ser impessoal, a realidade não existe, tudo é ilusão. O indivíduo ele tem que então reconhecer isto. Um estágio bem desenvolvido do indivíduo nessa visão panteísta é ele chegar à consciência de que tudo é uma ilusão, de que o mal é uma ilusão. E qual é a forma que se tem de se chegar a essa, de conhecer, de ver as coisas como de fato uma ilusão, que é a visão hinduísta? Eles dizem que é através da prática da caridade, é através do estudo, é através da educação. Isso é uma forma que a pessoa tem então de chegar a um estado em que ele passa a ver que as coisas não são real como de fato são. É a visão, portanto, panteísta. É bom lembrar que o panteísmo está presente então em várias religiões, né? Várias religiões. Então, o panteísmo. Um outro elemento que nós temos aí é o panenteísmo. O panenteísmo, de uma certa forma, está relacionado também ao panteísmo, né? De acordo com a visão panenteísta, pan, tudo, teísmo, ou seja, Deus está no universo como a mente está no corpo. Aí tem alguns expoentes desta visão panenteísta. Se nós fizermos um paralelo do teísmo com o panenteísmo, nós vamos observar que para o teísmo, Deus é o Criador. Para o panenteísmo, Deus é apenas o diretor. Deus não é o Criador para o panenteísmo, Deus é o diretor. Na visão teísta, Deus criou do nada. Na visão panenteísta, a criação é ex matéria, a criação de matéria pré-existente. Na visão teísta, que é a visão cristã, por exemplo, Deus ele é soberano sobre o mundo. Na visão panenteísta, Deus está controlando o mundo. Deus está controlando o mundo. Na visão panenteísta, Deus é dependente do mundo. Inclusive hoje se fala em teologia do processo. Nos círculos teológicos tem essa corrente que é chamada teologia do processo. A teologia do processo hoje é estudada em seminários, né, que parte dessa visão panenteísta. A teologia do processo, ela diz que o mundo está constantemente num processo. O mundo está constantemente em mudança. Ela é aquela visão dos pré-socráticos, que o mundo está constantemente num fluxo e num refluxo. E Deus, dessa visão panenteísta, ele faz parte também dessa mudança, né? Nessa visão panenteísta, então, Deus também faz parte deste processo. Deus, então, está em cooperação com o mundo. Na visão panenteísta, Deus não age sobre o mundo. Na visão panenteísta, Deus age em cooperação com o mundo. Essa é a visão panenteísta. Na visão panenteísta, Deus tem dois polos. Um polo de Deus é aquele polo que Deus é infinito, que Deus é um ser elevado, Deus é um ser transcendente. Mas o outro polo de Deus, segundo a visão panenteísta, é aquele polo segundo o qual Deus está em constante processo, porque Ele está ligado ao mundo. Ele faz parte desse processo, desse fluxo e refluxo do mundo. Então, Deus, na visão panenteísta, teria, portanto, dois polos. A relação então de Deus com o universo não é, portanto, de criador, é apenas de diretor. A visão panenteísta acerca do homem é que a humanidade ela é pessoal, é livre, e a humanidade é como um todo co-criadora com Deus. Na visão panenteísta, os homens então não foram criados por Deus. Na visão panenteísta, os homens são criadores juntos com Deus. Essa é a visão, portanto, panenteísta, a cosmovisão panenteísta. A outra cosmovisão que nós temos aí é o teísmo finito. O teísmo finito acredita que existe um Deus finito além do e no universo. Veja bem essa expressão finito. Aí tem inclusive alguns expoentes, né? Stuart Mill, William James.
e o Bertozzi. O teísmo finito é o teísmo com limitações, vamos dizer assim, porque Deus, nessa visão do teísmo finito, Deus tem limitações, né? Deus, ele é finito além do universo e no universo. De uma certa forma está muito interligado a essa visão também do panenteísta, é o teísmo finito. Deus, então, nessa visão, ele tem limitações, né? Deus, então, não seria todo poderoso, Deus não seria, então, um ser onisciente que sabe de todas as coisas. Nessa visão do teísmo finito, que inclusive também é a visão da teologia do processo, Deus pode ser pego de surpresa. Segundo essa visão, Deus é pego de surpresa, porque ele acredita, então, que o aspecto finito, o aspecto do ser de Deus é finito, é, portanto, limitado. Então isso é o que se chama de teísmo finito. Uma outra cosmovisão, uma outra visão de mundo é o politeísmo. O politeísmo é a crença segundo a qual existem muitos deuses além do mundo e nele. É a visão, por exemplo, dos gregos antigos, do movimento chamado neopaganismo, com os adeptos da Wicca, né? Movimentos neopagãos, como é chamado na atualidade, muito presente somente nos Estados Unidos. O politeísmo é a crença, então, que este mundo continua povoado por muitos deuses. Na antiguidade se acreditou muito nisso, na questão do politeísmo, né? Desde a Grécia Antiga, desde o Egito, desde algumas civilizações antigas, se acreditava então nessa visão de mundo politeísta. O politeísmo, ele ressurge nos tempos modernos. As pessoas dizem que o politeísmo é a melhor, os expoentes da crença politeísta, eles dizem que é a melhor forma de enxergar o mundo. Eles dizem porque dá espaço para todo mundo. O mundo que nós estamos vivendo, segundo eles, é um mundo pluralista. E se é um mundo pluralista, é um mundo que se convive com várias ideias. É uma das marcas e características da nossa sociedade hoje. Nessa sociedade pluralista, nessa sociedade que se convive com várias ideias, com várias vertentes, a ideia de um monoteísmo, a ideia de um Deus único, eles dizem então que ela não soa bem no mundo de hoje, né? Ela não seria, vamos dizer assim, politicamente correta, seria mais ou menos assim. Então o politeísmo diz que a visão politeísta seria mais coerente para o mundo de hoje. Eles dizem, por exemplo, que os teóricos, quando vão explicar o mundo, eles não explicam o mundo apenas sobre uma vertente, eles explicam o mundo sobre várias vertentes. E se eles explicam o mundo sobre várias vertentes, então significa que uma vertente não é suficiente para explicar o mundo. Então eles dizem que isso dá apoio à visão politeísta. Essa é a cosmovisão politeísta. A outra visão que tem é o chamado naturalismo. O naturalismo, é claro, de uma certa forma, várias cosmovisões têm esse elemento, né? O ateísmo, ele é naturalista, o panteísmo, ele é naturalista, o deísmo é naturalista e o agnosticismo é naturalista. O que é a cosmovisão naturalista? A cosmovisão naturalista nega que qualquer evento ou objeto tem algum significado sobrenatural. As leis científicas explicam todos os fenômenos. Ou seja, na visão naturalista, o mundo não é explicado de forma sobrenatural, o mundo é explicado de forma natural. Nessa visão naturalista, portanto, não existe espaço para milagres, não existe espaço para intervenções divinas e tudo é explicado do ponto de vista científico. Ou seja, a ciência pode explicar tudo. Essa é a visão naturalista. Muitas pessoas então hoje têm essa visão, essa cosmovisão de mundo, a visão naturalista. Tem muitas pessoas que expõem, né, são expoentes dessa cosmovisão. E por último nós temos aí a visão teísta. A visão teísta é a visão segundo a qual Deus existe como um ser. Aí está finito, né? Infinito. Um ser infinito e pessoal, existe além do e no universo. Aí está finito, mas é infinito, foi uma digitação. Na visão teísta, há um Deus, este Deus é um ser pessoal, contrapõe, portanto, com o panteísmo, é um ser pessoal,
esse Deus, além de existir, segundo a visão teísta, ele existe além do universo, ou seja, ele é transcendente, e ele existe também no universo, ou seja, ele é imanente. O teísmo, então, ele parte do princípio de que Deus existe além do universo e no universo. Deus não está apenas distante do universo, Deus está também no universo, né? É o elemento transcendente, o elemento imanente da visão teísta. A visão teísta está presente em algumas religiões, como o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. No caso do cristianismo, é chamado especificamente de teísmo cristão. O teísmo cristão é essa visão de que Deus existe de forma pessoal, além do universo e no universo, dentro da perspectiva cristã. É isso que se chama então de teísmo cristão. O teísmo cristão, ele tem alguns elementos que nós devemos considerar em relação às crenças do teísmo, especificamente o teísmo cristão. O teísmo cristão, ele diz que Deus existe. Ele diz que Deus existe. Na visão do teísmo cristão, Deus ele é realidade pura. O que é um ser que é realidade pura? Um ser que é realidade pura é um ser que tem a existência. Ou seja, para o teísmo cristão, Deus não tem potencialidades. Nós somos, por exemplo, na visão teísta, seres contingentes. O ser humano é um ser contingente. Deus é um ser necessário na visão teísta. E há uma diferença dos seres para a visão cristã. Para a visão cristã, Deus é um ser necessário. Quando se diz que Deus é um ser necessário, o cristianismo entende que Deus ele é um ato puro. O que isso quer dizer com um ato puro? Deus não tem potencialidades. Deus, por exemplo, como ato puro, Deus não tem a potencialidade de não existir. Um ser contingente, que somos nós, por exemplo, segundo a visão cristã, nós temos a potencialidade de não existir. Nós não existíamos, nós passamos a existir. Segundo a visão cristã, isso não acontece com Deus, porque Deus tem a existência em si mesmo. Deus é o que a fé cristã então chama de realidade pura, ou ato puro. Deus não tem potencialidades. Deus, por exemplo, não sabe menos do que amanhã. Deus não sabe mais do que ontem. Deus é realidade pura. E segundo a fé cristã, Deus também tem o atributo da simplicidade, que está muito ligado a essa visão de ato puro. Ou seja, o que é a simplicidade? A simplicidade para a fé cristã é a crença segundo a qual o ser de Deus não se divide em partes. O ser de Deus não se divide em partes. Então, os atributos de Deus, eles estão interligados. Deus, quando vê uma coisa, quando Deus conhece uma coisa na visão cristã, Deus não conhece as coisas por bloco. Deus não conhece as coisas por partes. Deus não conhece as coisas interligadas. Uma coisa não tem que estar interligada à outra. Nós às vezes conhecemos as coisas, nós seres contingentes, nós conhecemos as coisas por partes. Nós estabelecemos relação de uma coisa com a outra para conhecermos. Mas segundo a fé cristã, isso não acontece com Deus. Deus, por ser um ato puro, e Deus por ter o atributo da simplicidade, então todos os atributos de Deus, eles estão interligados e eles não agem de forma independente. É por isso que quando então Deus vê as coisas, Deus vê como um todo. Deus não vê em partes, Deus vê como um todo. As coisas não têm que começar a acontecer em processo para Deus conhecer. É isso que nós queremos dizer. As coisas não têm que processar o acontecimento para Deus conhecer. Deus conhece porque Ele tem o atributo da simplicidade. Então, é a fé cristã, é o teísmo cristão. O teísmo cristão, então, parte desse princípio de que Deus existe, de que Deus é ato puro, de que Deus tem o atributo da simplicidade, de que não há partes em Deus. A fé cristã também, ela parte do pressuposto de que esse Deus não apenas existe de forma transcendente, esse Deus existe a parte das coisas criadas e além das coisas criadas, diferente, por exemplo, do panteísmo. Deus está além das coisas criadas e Deus diverge das coisas criadas. É isso que, segundo a fé cristã, faz de Deus um ser superior. Deus, portanto, ele existe à parte das coisas criadas. A relação de Deus com as coisas criadas é a relação de criar e de dar manutenção, vamos dizer assim, entre aspas. Deus, então, para a fé cristã, ele criou todas as coisas. Deus, segundo a fé cristã, ele também mantém todas as coisas, mas ele é parte distinta das coisas criadas. E neste aspecto, a fé cristã
diferencia, portanto, do panteísmo. Segundo a fé cristã também, o teísmo cristão, esse mundo ele foi então criado por Deus e criado do nada. A fé cristã entende que o mundo foi criado do nada. É o que se chama de criação ex nihilo. Eu vou mais na frente falar acerca disso. Segundo a fé cristã, também o ser humano foi criado e foi criado à imagem de Deus. É o que se chama de imago Dei. A expressão imago Dei, que é uma expressão latina, que foi usada muito pelos reformadores, como Calvino e outros. A expressão imago Dei quer dizer imagem de Deus. Segundo a fé cristã, e aí um elemento importante para a visão cristã, que as pessoas devem ser respeitadas porque elas são a imagem de Deus. É a imagem de Deus que faz então com que se deveria ter, por exemplo, a questão dos direitos humanos, a questão do respeito às pessoas, porque na visão cristã todos são a imagem de Deus. É a imago Dei. Essa opinião de imagem de Deus, essa visão de imagem de Deus, veio de Platão, passou por Filo de Alexandria, e alguns filósofos também foram expoentes dessa questão da imago Dei. E depois o cristianismo, a fé cristã baseada no elemento narrativo das Escrituras, ela também defende essa visão. Segundo a fé cristã, há uma lei moral objetiva, e segundo a fé cristã, há recompensas e castigos também no futuro. Essa é uma crença cristã. Segundo a crença cristã também, a história pode acontecer em intervenções de Deus. Eu vou depois falar acerca disso. Então esse é o teísmo. Então vocês puderam ver aí o ateísmo, o teísmo, o panteísmo, o panenteísmo, o teísmo finito, o politeísmo, o naturalismo e o teísmo. São visões de mundo. São pelo menos aí umas 7 ou 8 visões de mundo. Existem outras, mas nós enfocamos aqui mais as religiosas. Vamos lá, o elemento narrativo na cosmovisão. No nosso caso aqui, a nossa proposta é falar exatamente sobre a visão teísta cristã, né? Por isso que nós temos uma visão geral, mas para entrarmos no teísmo cristão. Quando nós falamos sobre os elementos que uma narrativa contém, nós falamos sobre os elementos narrativos. Toda cosmovisão ela tem um elemento narrativo. A fé cristã tem também o seu elemento narrativo. Esse elemento narrativo na fé cristã, de qualquer fé ou de qualquer cosmovisão, ela pode ser primária ou pode ser secundária. No caso primário é a Escritura, no caso do cristianismo a Bíblia. A secundária pode ser os escritos contidos dos cristãos ao longo dos séculos. Seria então o que se chama então de elemento narrativo secundário. Então primário e secundário. A letra B, a Bíblia ocupa um papel fundamental na formação da cosmovisão cristã, pois segundo a visão cristã, ela é inspirada por Deus e consequentemente autoritativa, e aborda o que os cristãos chamam de história da salvação. Segundo então a fé cristã, esse é um elemento fundamental para a fé cristã, para compreender a fé cristã. A fé cristã sempre parte desse elemento narrativo. É um elemento fundamental na fé cristã. É o elemento narrativo e o elemento narrativo primário, que são as Escrituras. Segundo a fé cristã, as Escrituras são inspiradas por Deus. Segundo a fé cristã, Deus ele se revelou. Segundo a fé cristã, já que Deus é um ser pessoal, Deus tem a capacidade de se revelar. Por que segundo a fé cristã, Deus pode se revelar? Deus pode se revelar pelo menos por duas coisas. Primeiro, Deus pode revelar porque Ele tem o que revelar. Ele tem o atributo da onisciência. Se Deus tem o atributo da onisciência, segundo a fé cristã, Ele sabe de coisas que nós não sabemos. Se Deus sabe de coisas que nós não sabemos, Ele pode revelar essas coisas. Ele tem o que revelar. É o conteúdo da revelação. Mas, segundo a fé cristã, Deus não tem apenas o atributo da onisciência, de saber coisas que nós não sabemos. Deus tem também o atributo da onipotência. Ou seja, pela onisciência, Deus sabe coisas que nós não sabemos. Pela onipotência, Deus pode utilizar vários meios para revelar essas coisas que nós não sabemos. Esse é um elemento fundamental dentro do aspecto da revelação. Bem, mas aí surge uma outra questão. O homem está apto a receber esta revelação? Como é que a fé cristã entende essa questão do homem como apto a receber esta revelação? Segundo a fé cristã, o homem está apto a receber a revelação. Primeiro, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou seres racionais, essa é a visão cristã.
A visão cristã entende que os homens foram criados seres racionais. E se foram criados seres racionais, eles estão aptos a receber então esta revelação. E aí muitas pessoas às vezes podem então dizer: mas Deus então está limitado? Como é que uma mente infinita como a mente de Deus pode se comunicar com a mente finita como a mente do homem? A fé cristã diz que isso é perfeitamente possível. Mesmo Deus sendo um ser infinito, Deus pode se comunicar com um ser finito, que é o homem, mediante a revelação. A fé cristã acredita nisso. Por quê? Aí entra um elemento, que é o elemento da analogia. Segundo a fé cristã, isso foi falado muito por Tomás de Aquino, o teólogo do período medieval. Tomás de Aquino, na sua súmula teológica, que é um dos maiores clássicos de teologia de todos os tempos, vários volumes, um dos maiores pensadores cristãos de todos os tempos, que foi Tomás de Aquino, ele dizia exatamente isso. Ele dizia, Tomás de Aquino, ele disse o seguinte: como é que nós predicamos sobre Deus? Como é que nós falamos sobre Deus? Existem 3 formas de falar sobre Deus. E a grande questão é se aquilo que nós falamos sobre Deus corresponde à realidade. Deus sendo um ser infinito, nós sendo um ser finito. Existem 3 formas. A primeira forma é a forma equívoca. O que é a forma equívoca de falar sobre Deus? A segunda visão equívoca, quando nós falamos sobre Deus, a nossa fala não corresponde à realidade, porque Deus é um ser muito transcendente. Tomás de Aquino critica isso e diz que se a nossa fala sobre Deus, se a nossa linguagem sobre Deus, se o nosso falar sobre Deus é equívoco, então nós não conhecemos de Deus e não podemos conhecer Deus. Isso é o que diz Tomás de Aquino. Ele diz então que nós estamos entregues à sorte e a fé cristã então não faz nenhum sentido, né? Se nós falamos sobre Deus de forma equívoca e não corresponde à realidade. A segunda forma de falar sobre Deus é a forma unívoca. Quando se diz que a forma unívoca, quer dizer a nossa linguagem sobre Deus corresponde à realidade. E aí há também algumas críticas. Tomás de Aquino então dizia: será que aquilo que para essa forma unívoca ser correta, aquilo que nós falamos sobre Deus tem que corresponder à realidade? Mas surge então uma pergunta: se aquilo que nós falamos sobre Deus, a linguagem que nós utilizamos sobre Deus corresponde à realidade, então a forma que Deus fala de si mesmo é a mesma forma que nós falamos sobre Deus? Certamente não, porque Deus, na visão cristã, é um ser transcendente. Então a forma que nós falamos sobre Deus não pode ser a mesma forma que Deus fala de si mesmo, porque Deus, quando olha para o seu ser, Deus vê o seu ser de forma diferente como nós a vemos, já que Ele é um ser infinito e nós somos um ser finito. Então essas duas possibilidades Tomás de Aquino rejeitava, e aí ele apresentava então a terceira via de se falar contra Deus, falar sobre Deus, que é exatamente o elemento análogo, a linguagem análoga. Tomás de Aquino dizia que toda linguagem sobre Deus é análoga, ou seja, existem semelhanças, existem elementos similares entre aquilo que nós falamos sobre Deus e a realidade. Nós conhecemos a Deus com uma pálida realidade, porque nós somos seres finitos. Por exemplo, nós não temos a noção de eternidade. Ninguém nunca esteve na eternidade. A noção que nós temos de eternidade é de tempo esticado. Todo mundo, quando fala de eternidade, a ideia que se tem de eternidade é que a eternidade é tempo esticado. É você pegar o tempo, segura daí, o pessoal segura de cá, isso é eternidade. Por que nós utilizamos esse elemento para falar de eternidade como tempo esticado? Porque o único referencial que nós temos para falar de eternidade é o tempo. Nós somos seres finitos que habitamos no tempo. Então o único referencial que nós temos para falar de eternidade é o tempo. Se o único referencial que nós temos para falar de eternidade é o tempo, nós então entendemos que a eternidade é tempo esticado. Mas na linguagem das Escrituras, principalmente nos termos originais do grego do Novo Testamento, o termo eterno ou vida eterna não se refere tão somente a tempo esticado. A eternidade, na visão das Escrituras cristãs, ela difere do tempo, e difere em natureza e difere em essência.
A eternidade não difere apenas em extensão, a eternidade se difere também em natureza. É isso que nós queremos dizer. Então, por causa disso, Tomás de Aquino dizia que quando nós predicamos sobre Deus, quando nós falamos sobre Deus, nós falamos de forma análoga, ou seja, todo o pressuposto do linguajar, da linguagem que se fala sobre Deus, a fé cristã entende que é análoga. Por causa disso, a fé cristã entende então que é perfeitamente possível o homem então receber a revelação de Deus. A revelação que o homem recebe de Deus, ela vem de forma análoga. Deus se revela, segundo a fé cristã, ao homem pelos elementos que ele tem disposto diante de si, para ele fazer analogia com as coisas que estão distantes deles e na eternidade ou no ser infinito como é Deus. Portanto, a fé cristã então entende que essa revelação é possível. A fé cristã entende que Deus pode revelar. A fé cristã entende que o homem está apto a receber esta revelação. E a fé cristã também entende que Deus utiliza diversos meios para fazer esta revelação. E aí que entra de forma específica o elemento das Escrituras. Segundo a fé cristã, existem duas formas de revelações principais, três formas de revelações de Deus principais, que é através da natureza, que é através do aspecto moral dentro do homem, a consciência, e é também através das Escrituras. Segundo a fé cristã, há duas formas principais, há três e duas principais de revelações de Deus: a revelação geral através da natureza, a revelação específica através das Escrituras. Segundo a fé cristã, as Escrituras é uma forma, portanto, de revelação de Deus. Deus se revelou através das Escrituras, Deus se revelou através da página escrita. Segundo a fé cristã, vocês podem ver no finalzinho do ponto B ali, existe uma palavrinha, uma expressão chamada história da salvação. O que a fé cristã entende por esse elemento chamado história da salvação? A fé cristã entende que as Escrituras contêm um elemento chamado história da salvação. O que seria a história da salvação para a fé cristã? Seria o fio condutor que perpassa toda a história das Escrituras. Seria as intervenções de Deus na história. Segundo o teísmo cristão, Deus ele intervém na história em diversos momentos. E essas intervenções aconteceram em vários períodos. Por exemplo, na criação foi uma intervenção de Deus na eternidade. Por exemplo, a chamada de Abraão para formar a nação de Israel, segundo a fé cristã, é um outro elemento. A encarnação de Cristo foi outra intervenção, segundo a fé cristã. O nascimento de Cristo, a encarnação de Cristo, a concepção miraculosa de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo e o retorno de Cristo para julgar os vivos e os mortos. Segundo a fé cristã, são intervenções de Deus que aconteceram em determinados períodos da história. E é isso que se chama então de história da salvação. Para a fé cristã, as Escrituras contêm essa história da salvação. Vamos lá. Elementos ideológicos da cosmovisão cristã. Bem, nós falamos do elemento narrativo, agora o elemento ideológico da visão cristã. Segundo a visão cristã, os elementos ideológicos da cosmovisão cristã. Primeiro, em relação à questão do cosmos, ou o mundo. Na visão naturalista, leis científicas explicam todos os fenômenos. Na visão cristã, que é a visão teísta, adota a ideia de que poderes sobrenaturais desempenham um papel no desdobramento dos eventos. Na visão cristã, o mundo foi criado ex nihilo. Então, na visão cristã, um elemento teológico importante é a visão de como surgiu o cosmos, ou de como surgiu o mundo. Segundo a visão cristã, o mundo não poderia ter surgido por acaso. O que seria o acaso? Aristóteles disse que o acaso é a união fortuita entre duas ou mais linhas. Uma pessoa pode dar, por exemplo, poderes ao acaso. O acaso, então, na visão de alguns, teria poder de criar determinadas coisas. Na visão cristã, não. Na visão cristã, o acaso ele não tem o poder de criar. Por que o acaso não tem o poder de criar? Porque na visão cristã o acaso é o nada. E o nada não pode criar algo. O nada nem existir existe. Se o nada nem existir existe, ele não tem o poder de criar, segundo a visão cristã. Entende-se também, aí nós temos às vezes
Para a gente compreender bem essa questão do acaso, tem que se compreender a questão da natureza do acaso. O que é, afinal de contas, o acaso? Você tem uma visão do acaso como uma coisa que não tem causa real, isso seria o acaso, e a outra visão é a união fortuita entre duas ou mais linhas. A intersecção fortuita entre duas ou mais linhas seria o acaso. Seria duas visões, então, de acaso. A intersecção fortuita entre duas ou mais linhas seria o acaso. Mas também, aquilo que não tem causa real seria também o acaso. A visão que nós temos do acaso, ela é muito importante. Existem coisas que nós atribuímos ao acaso que na realidade não é o acaso. Por exemplo, é apenas aparente. Se eu pegar um dado, por exemplo, e jogar o dado, eu vou dizer que aquele dado tem várias possibilidades de cair em um lado, né? Várias possibilidades. E aí eu jogo o dado fortuitamente e digo, olha, o acaso fez com que ele caísse no número 6, por exemplo, ou 4. Mas na realidade, quando eu digo o acaso, eu estou nesse momento atribuindo um poder ao acaso. Na realidade não foi o acaso. Por quê? Houve alguns elementos. Primeiro, a força que eu empreguei para jogar o dado vai influenciar no lado que ele vai cair. Segundo, a posição, o ângulo que o dado estava na minha mão vai influenciar também onde ele vai cair. Então aí já temos dois elementos. Aí já tem o ângulo do dado e aí já tem a força que foi empregada pelo dado. E aí eu jogo o dado. E o dado, então, eu vou dizer, ele então caiu por acaso. Quando na realidade ele não caiu por acaso. Houve elementos que atuou sobre o dado. Houve a força da mão, houve o lado, houve vários elementos. Se estiver algum elemento ali, conforme for, vai favorecer o dado, às vezes ir para mais adiante, o maior ficar em determinado lugar, ou seja, houve fatores. Então, na realidade, nós dizemos que o dado, ele foi por acaso, ele caiu por acaso, na realidade, isso não é real. Ou seja, na realidade, nós estamos atribuindo a um poder ao acaso. Esse acaso do dado é um acaso abstrato, que na realidade não existe. Não existe o acaso no jogo dos dados. A fé cristã, então, entende que o acaso não pode gerar nada. A fé cristã, ela entende que o acaso é o nada. E se o acaso é o nada, o acaso nem existir existe. E se ele nem existir existe, ele tem o poder de criar. Para o acaso criar alguma coisa, ou o nada criar alguma coisa, tem que alguma força externa atuar sobre ele, segundo a fé cristã. E a fé cristã entende, então, que esta força é Deus, né? Segundo a visão teísta cristã. Todos sabem que o acaso hoje ele é visto como uma lei. O acaso é visto como uma lei. As pessoas, inclusive, usam a expressão pela lei do acaso. O acaso, existe uma força tão grande dentro da nossa sociedade que o acaso é tido como uma lei. Todos sabem que a ciência, ela trabalha em cima daquilo que é regular. A ciência trabalha em cima de regularidade. O acaso não é regularidade. Se o acaso não é regularidade, ele não pode ser ciência. Ele pode ser qualquer outra coisa, mas menos ciência. A fé cristã entende, então, dessa forma. Por isso, para a fé cristã, por trás do acaso, existem seres inteligentes. Esta é a visão cristã. Portanto, essa é a visão do cosmo. Outra visão da ideologia cosmovisão cristã é Deus. De uma certa forma, já falei disso anteriormente. Deus existe além, dentro do mundo. Deus é transcendente, Deus é imanente, Deus é criador e sustentador do mundo. Qualquer coisa eu vou me orientando em relação ao horário. Deus existe além e dentro do mundo. Deus é transcendente, Deus é, portanto, imanente. Essa é a visão cristã acerca de Deus. De uma certa forma eu comentei quando falei que ele é a realidade pura, o atributo da simplicidade. Deus tem atributos. Segundo a fé cristã, Deus tem dois tipos de atributos. Deus tem o atributo comunicável e incomunicável. Atributo comunicável, por exemplo, o amor. Segundo a fé cristã, Deus, ele é amor. Inclusive, segundo a fé cristã, Deus é um ser perfeito. Deus é um ser perfeito para a fé cristã. Deus, segundo a fé cristã, é a perfeição das perfeições. A fé cristã entende que Deus não pode melhorar, porque Deus é um ser perfeito. Segundo a fé cristã, tudo em Deus é perfeito.
Por exemplo, o amor de Deus é perfeito. Segundo a fé cristã, Deus então é onibenevolente. Deus é todo amor. Tudo que se movimenta em Deus, segundo a fé cristã, ele se movimenta pelo amor, porque ele tem o atributo da onibenevolência. Deus é amor. O amor, por exemplo, para a fé cristã, é um atributo comunicável. Nós temos amor, mas o nosso amor não é perfeito como o amor de Deus, segundo a fé cristã. Deus tem a perfeição das perfeições. Deus é um ser perfeito. Se Deus é um ser perfeito, Deus não pode ser melhorado. Então os atributos de Deus, todos são atributos perfeitos, e eles agem em harmonia. Os atributos comunicáveis são aqueles que nós, enquanto seres contingentes, nós temos em menor quantidade, vamos dizer assim, em menor escala, imperfeito. No caso de Deus, Deus tem, mas num nível muito mais elevado. Agora, segundo a fé cristã, existem atributos de Deus que é exclusivos de Deus. São chamados atributos incomunicáveis, como por exemplo a onisciência, a onipotência e a onipresença. Segundo a fé cristã, esses atributos são exclusivos de Deus. Somente Deus tudo pode, somente Deus tudo sabe, e somente Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É o que a fé cristã chama de atributos incomunicáveis, que Deus não se comunica, Deus não comunica a outros seres. Esse é então o elemento teológico de Deus. Vamos lá? O outro elemento para a fé cristã ideológica é a questão da história. Para a fé cristã, Deus não criou o cosmos e o abandonou. Ao contrário, Ele está intimamente envolvido nos desdobramentos históricos. A história para a fé cristã é linear, não cíclica, objetiva e não subjetiva. Um outro então elemento fundamental para a fé cristã é a visão que a fé cristã tem de história. Para a fé cristã, Deus não apenas criou o mundo, Deus mantém o mundo, Deus se relaciona com esse universo criado. É a visão da fé cristã. Ou seja, Deus, segundo a fé cristã, está envolvido nas atividades deste mundo. Deus é um ser imanente. Deus não é apenas um ser transcendente, como enfoca as outras cosmovisões. Para o teísmo cristão, Deus está envolvido também neste mundo. Deus transcende, Deus vai além, mas Deus também está nele, ou seja, no mundo. Deus está envolvido nos seus desdobramentos históricos. Ou seja, para a fé cristã, a história não é um barco à deriva. Para a fé cristã, Deus tem o controle e o leme da história. E para a fé cristã, Deus está conduzindo a história. Entra aquele elemento da história da salvação. Deus está conduzindo a história para um fim, para um propósito. É o que se chama de telos, propósito, língua grega. Deus está conduzindo o mundo para um telos, para um propósito. E este propósito ele foi estabelecido na eternidade. Por que Deus pode fazer isto? Porque Ele é todo poderoso e o pensar de Deus não pode ser frustrado. Deus, quando pensa uma coisa, Deus, quando deseja uma coisa, Deus tem condições de fazer essas coisas ser levadas em efeito, diferentemente de nós. Segundo a fé cristã, as Escrituras contêm vários momentos dessa intervenção de Deus. A fé cristã relata o elemento narrativo, vários momentos que Deus interveio na história. Para a fé cristã, a história não é cíclica. Para a fé cristã, a história é linear. Ou seja, para a fé cristã, inclusive o conceito de linearidade da história vem do cristianismo. Vem do cristianismo. O que era a história para outras cosmovisões? A história para outras cosmovisões é o caos. A história para o cristianismo, ela tem linearidade. Deus está conduzindo o processo. Então existem duas visões básicas em relação à história. A visão cíclica, essa visão prevalece muito no mundo oriental. Na Índia, por exemplo, prevalece essa questão da visão cíclica, que a história está sempre repetindo. Mas na visão cristã, a história ela é linear. Ou seja, a história caminha para um propósito. Ela é como um fio que continua, que perpassa, né? E continua para atingir o seu propósito. É a visão da linearidade da história. Para a fé cristã também a história é objetiva e não subjetiva. É claro, é objetiva dentro de um certo limites, né? A fé cristã entende essa objetividade não no sentido pleno, mas no sentido que dentro do elemento justo, dentro de um elemento dessa visão possível, a história então ela tem objetividade segundo a visão cristã.
Então esse é o elemento teológico do cristianismo em relação à história. Em relação à natureza humana, para a fé cristã, Deus criou a humanidade, o elemento criativo, criador. Para a fé cristã, Deus criou de forma monogênica. Para a fé cristã, todos descendem de Adão. É o que se chama de monogenismo. Todos descendem de Adão. Segundo a fé cristã, Deus criou o homem de forma tricotômica. E isso gerou, aí entra um elemento que dividiu a história, principalmente a teologia, que é a visão dicotômica e a visão tricotômica. Segundo a fé cristã, o homem tem dois elementos: o elemento material e o elemento imaterial. Segundo a fé cristã, o elemento material é o corpo. É esse elemento que nos faz entrar em contato com o mundo físico. Mas segundo a fé cristã, existe um outro elemento além disso, que é o elemento imaterial, que é para a fé cristã a alma e o espírito. Daí que vem o nome tricotomia. Segundo a fé cristã, o homem é um ser tricotômico, ou seja, formado de espírito, alma e corpo. O que seria o corpo? Todo sabe, esse elemento físico que nós temos. A alma, o que seria a alma para a fé cristã? A alma para a fé cristã é o princípio de vida animal que nós temos. Princípio de vida animal. O que é que faz nós entrarmos em contato com o mundo físico através do corpo? É a alma. A alma, segundo a fé cristã, ela explora os 5 sentidos para entrar do corpo, os 5 sentidos do corpo para entrar em contato com o mundo físico. Por exemplo, segundo a fé cristã, os animais têm alma. Claro que a alma do animal, por exemplo, segundo a fé cristã, ela é uma alma numa condição inferior, porque segundo a fé cristã, a crença cristã, o animal não tem um espírito. E é isso que distingue o animal. O que diferencia o animal dessa cadeira, por exemplo, para a fé cristã? A alma. O animal tem vida, essa cadeira não tem. Então esse é o elemento distintivo, a alma. A alma se vale dos 5 sentidos para explorar, dos 5 sentidos do corpo físico para explorar o mundo físico. Mas o que diferencia então o animal de um ser humano para a fé cristã? O que diferencia é um elemento chamado espírito. A fé cristã entende que há o espírito, é a vida racional e consciente, que nos distingue, portanto, dos animais. Então, na alma, as faculdades da alma seriam os instintos e a vida. As faculdades do espírito para a fé cristã seria a vida racional e a consciência. Então, a alma distingue um animal de uma cadeira, e o espírito distingue o ser humano de um animal. Que seria esta a visão, então, cristã em relação a estes elementos. Então, a visão tricotômica é a questão da constituição do homem, segundo a visão cristã. Segundo a visão cristã, o homem foi criado imago Dei. Imago Dei é uma expressão latina que quer dizer imagem de Deus. O homem foi criado à imagem de Deus. Por isso que, segundo a fé cristã, o corpo deve ser respeitado. Por isso que, segundo a fé cristã, na visão cristã, o homicídio, por exemplo, é uma afronta a Deus, porque é atentar contra a imagem de Deus que existe no semelhante. Essa é a visão cristã, acerca do homicídio. Quando se comete um homicídio, se atenta contra a imagem de Deus que está naquele semelhante. Essa é a visão cristã acerca da imago Dei, acerca do homicídio. A imago Dei, ela favorece vários elementos que inclusive norteiam a nossa sociedade. O respeito ao indivíduo, o respeito à pessoa humana, a questão de direitos humanos. Os direitos humanos partem do princípio de que a pessoa só basta ser para ter. Só basta ser humano para ter o direito de direito humano. De onde é que vem esse princípio de que se basta ser humano? Da imago Dei. O princípio de valorização do ser humano, para ele ser respeitado no sentido, na questão de direitos humanos, parte desse princípio da imagem de Deus no homem, que vem da fé cristã. A questão da imago Dei. Segundo a fé cristã, o homem é destinado à eternidade. Segundo a fé cristã, o homem, ele então está destinado à eternidade. Essa é a visão cristã. Seja de punição eterna, ou seja de bem-aventuranças eternas. É a crença das penalidades eternas, segundo a fé cristã.
Bem, então a questão da natureza humana. Vamos lá? Bem, a questão do problema do mal. Como é que a fé cristã vê a questão do mal? Como é que a fé cristã enxerga a questão do mal? Alguns veem como um problema seríssimo para a fé cristã. Por quê? Porque o ateísmo diz que Deus não existe, mas o mal existe. Mas ele tira um elemento, Deus. Outras cosmovisões, como o panteísmo e o hinduísmo, por exemplo, ele diz que o mal não existe, só existe Deus. Enquanto o ateísmo tira Deus, o hinduísmo tira o mal. O problema para o cristianismo é que ele coloca os dois. O cristianismo, a fé cristã, tem Deus, ele crê na realidade de Deus e crê na existência do mal. Para a fé cristã, o mal não é uma ilusão. Isso se chama ilusionismo. Ilusionismo é a crença hindu, segundo o mal não existe. O mal é irreal. Segundo o hinduísmo, o ser humano tem que desenvolver e aperfeiçoar até chegar a um estágio de desenvolvimento em que ele percebe que este mundo é uma ilusão e que este mundo não é real. A fé cristã entende que o ilusionismo ele não corresponde à realidade, porque ele é também contraditório. É interessante que, segundo a fé cristã, aqueles que vivem segundo o ilusionismo, ou que creem no ilusionismo, eles não vivem conforme o ilusionismo. Não há uma coerência entre aquilo que afirmam crer e aquilo que afirmam viver na prática. Sempre que ele vai atravessar a rua, ele olha para um lado e outro. Ele crê no ilusionismo, mas ele não vive segundo o ilusionismo. Ou seja, é portanto contraditório, segundo a fé cristã. Então, aí está uma questão para a fé cristã, que é a questão do problema do mal. E aí o problema é colocado da seguinte forma: o mal existe, o mal é real. Mas vocês, ou a fé cristã, diz que Deus existe. Então a fé cristã diz que existe Deus e diz que existe o mal. Ora, se existe Deus e se existe o mal, por que Deus não destrói o mal? Se Deus não destrói o mal porque Ele não quer, então Ele não é bom. Se Deus não destrói o mal porque Ele não pode, então Ele não é todo poderoso. Logo, esse Deus cristão não existe, porque o mal existe. A questão é que existe nesse pensamento uma premissa falsa. Existe uma premissa falsa. Qual é a premissa? A premissa falsa é de que Deus não destrói o mal. Na realidade, Deus, Ele não vai destruir o mal. Deus, Ele vai vencer o mal. Segundo a fé cristã, Deus estabeleceu aí entre o elemento narrativo, as escrituras, segundo a fé cristã, o mal ele não vai ser derrotado, ou destruído, digo. O mal vai ser derrotado. Para o mal ser derrotado, segundo a fé cristã, ele vai ser derrotado como um processo. A fé cristã entende que o mal não é destruído como um ato. A fé cristã entende que o mal é derrotado como um processo. Então, para a fé cristã, o mal está sendo destruído, o mal está sendo derrotado. O mal está sendo derrotado atualmente. Deus está trabalhando para derrotar o mal. Mas Ele já determinou, segundo a fé cristã, na eternidade, que essa derrota era um processo e não um ato. Esse é o ponto a ser observado. E aí entra uma questão que é a origem do mal. Qual a origem do mal? Bem, Deus, segundo a fé cristã, não é a causa do mal. Deus não é a origem do mal. Qual seria então a causa do mal? Já que o mal existe, Deus existe e Ele não é a causa do mal. A fé cristã, usando os elementos de Aristóteles, daquela questão das causas de Aristóteles, ele diz, a fé cristã diz: a causa eficiente da origem do mal é o livre-arbítrio. A causa final, nenhuma, porque o mal é a falta de ordem. A causa formal, nenhuma, porque o mal é a privação da forma. A causa material é a substância boa. Ou seja, segundo a fé cristã, a origem do mal é o livre-arbítrio. Agora, uma outra questão a ser observada é a natureza do mal. O grande problema é como se entende o mal. O que é, afinal de contas, o mal? Primeiro erro, segundo a fé cristã, é interpretar o mal como substância. O mal para a fé cristã não é substância. O mal é uma privação.
Ou seja, o mal é uma privação do bem. Ou seja, usando uma linguagem, vamos dizer, comum, pode-se dizer que o mal, ele existe atrelado de uma certa forma ao bem. Atrelado de uma certa forma. Quero dizer que quando Deus criou o bem, Deus criou a possibilidade do mal. Deus não criou o mal, mas Deus criou a possibilidade do mal quando Deus criou o bem. Porque o mal é como a ferrugem. A ferrugem não existe à parte do ferro. Só existe ferrugem porque existe o ferro. Só existe o mal porque existe o bem. O mal para a fé cristã não é coeterno, isso é dualismo. Segundo a filosofia dualista, existem dois princípios que regem o universo, que é o bem e o mal. E esses princípios são coeternos. A fé cristã rejeita isso. A fé cristã acredita que existem dois princípios, o bem e o mal. Mas a fé cristã interpreta que eles não são coeternos. Porque Deus não é a origem do mal. Deus criou a possibilidade do mal quando criou o bem. Porque o mal não é uma substância, o mal é uma privação. O mal vem atrelado ao bem. Isso é um ponto a ser observado. E aí vem um outro elemento agora. Vamos lá. Que é a questão da natureza do mal. Aliás, o propósito do mal. Deus tem um propósito para tudo. O propósito de boa parte do mal é conhecido por nós. O mal às vezes é subproduto do bom propósito. Bem, se o mal existe, se o mal é uma realidade, qual é o propósito do mal? A fé cristã, ela entende que Deus tem um propósito para tudo. E a fé cristã entende que o fato de nós não conhecermos um propósito não quer dizer que não se tenha propósito. O desconhecimento de como funciona uma coisa, se eu vejo uma determinada máquina e eu não sei como funciona, eu não sei para que serve, não quer dizer que o meu desconhecimento para que aquela máquina serve, não quer dizer que ela não serve para nada. Ou seja, o fato de eu não conhecer todos os propósitos do mal, não quer dizer que ele não tem um propósito. É isso que a fé cristã entende. Tudo tem um propósito. Se um passarinho acordar cedo, ele vai comer uma minhoca. Mas se uma minhoca acordar cedo, vai ser comida pelo passarinho. Ou seja, o que foi bem para o passarinho, foi mal para a minhoca, mas atendeu a um propósito. Atendeu a um propósito. Vejam bem, enquanto um levantou cedo, teve alimentação. O outro levantou cedo a minhoca, serviu de alimentação. Foi o mal para a minhoca, foi o bem para o passarinho. Ou seja, tudo tem, portanto, um propósito. É isso que a fé cristã entende. Inclusive, ela entende que o propósito pode ser subproduto do bem do propósito maior. Alguns propósitos do mal estão na espera de subproduto, né? Subproduto, que lá na frente, segundo a fé cristã, nós poderemos então compreender. Bem, vamos lá. A questão da ciência para a fé cristã. A fé cristã, embora há questões históricas de erros, de falhas em relação a, que é muitas vezes deturpada também em relação a esses fatos, mas a fé cristã, ela contribuiu com a ciência. De que forma? Primeiro, a fé cristã entende que o mundo é um mundo real e não uma ilusão. Não se faz ciência se entendendo que o mundo é ilusão. Só se faz ciência partindo do pressuposto que o mundo é um mundo real. E isso, de uma certa forma, é uma contribuição da fé cristã. A fé cristã entende que o mundo é um mundo real. Se o mundo é um mundo real e não é uma ilusão, é aí que se faz então ciência. Segundo, a fé cristã entende que a natureza é boa, mas não divina. Se dizia antigamente que o mundo material é mau. Por isso que na Grécia Antiga, por exemplo, os escravos que faziam determinados trabalhos materiais, e os outros cabia a função de pensar, porque o pensar era mais nobre. O trabalho material, as coisas materiais, era visto então como uma espécie de mal. Então, a fé cristã entende que a natureza é boa, mas a natureza não é divina, como entende o panteísmo. A fé cristã faz uma distinção entre a natureza e Deus, e as coisas criadas por Deus. Em terceiro lugar, a natureza é ordenada e previsível. Pelo fato de se crer que há um Deus transcendente, a fé cristã entende
que há uma lei natural que existe na natureza, e é isso que torna possível a ciência. Isso que torna possível a ciência. A natureza é ordenada e a natureza é previsível. Os humanos podem descobrir a ordem da natureza. Os humanos, segundo a fé cristã, estão habilitados, e a grande prova disso é o fazer ciência. Ao longo dos séculos, o fazer ciência tem comprovado que o homem, que o ser humano tem a capacidade de descobrir a ordem da natureza. A fé cristã também diz que precisamos experimentar, ou seja, a fé cristã entende que não basta intuir. A ciência não é produto de intuição, a ciência é produto de experimentação. Se a ciência é produto de experimentação, a fé cristã entende então que é possível experimentar, que precisamos experimentar. Isso é um pressuposto da fé cristã. A ordem da natureza é matematicamente precisa. Segundo a fé cristã, a ordem da natureza ela é matematicamente precisa. O mundo foi criado ex nihilo, foi criado do nada, e existe uma ordem, portanto, na natureza. E finalmente, para a fé cristã, toda a verdade é a verdade de Deus. A fé cristã entende, as descobertas científicas, elas são verdades de Deus. Deus tinha criado tudo na criação. O que o homem fez, ou o homem faz ao longo dos séculos, através da ciência, ele descobre. A ciência para a fé cristã nada mais é do que a descoberta do que Deus já tinha feito. Então, para a fé cristã, toda a verdade é verdade de Deus. Vamos lá? A política para a fé cristã. A fé cristã entende que nós somos seres egocêntricos. A grande prova da nossa egocentricidade é o nosso próprio fator biológico. Nós temos um corpo, nós não temos vários corpos. O nosso fato de nós termos um corpo já nos torna egocêntrico. Você quer o ventilador para você, você quer a água para você, você quer a água para você, você quer que asfalte a sua rua, você quer que troque a energia do seu poste aqui. Por quê? A nossa própria condição biológica já favorece a isso. Nós temos um corpo, nós não temos vários corpos. Então o ser humano ele é egocêntrico por natureza. Mas nós somos seres também sociais. Embora nós somos seres egocêntricos, é claro que para a fé cristã existe um outro elemento aí, que é o elemento pecado, mas a fé cristã entende que nós somos também seres sociais. E Deus já tinha feito, e assim, segundo a fé cristã, foi por isso que Deus criou a mulher. Deus criou a mulher para o homem, não viver só. Deus criou o homem, a mulher, como ser, para o homem se relacionar. Nós somos seres relacionáveis, é assim que se entende a fé cristã. Nós somos seres relacionáveis, e nós estamos constantemente nos relacionando, e relacionando em todas as instâncias e em todos os momentos, sejam em que instância for. Nós somos também seres racionais. Nós somos também seres racionais, ou seja, nós temos o elemento racional. Isso é um elemento que favorece também o aspecto político. Nós podemos pensar, nós podemos buscar soluções, nós podemos buscar o conhecimento juntos, e é o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo. Mas nós somos também seres políticos. A crença cristã também parte desse pressuposto que nós somos também seres políticos. Por causa do pecado, nós não esperamos perfeição de nossas instituições, mas pela graça comum que Deus deu a todas as pessoas, nos permite esperar algo de bom uns dos outros. A fé cristã entende que por causa do pecado, da natureza pecaminosa, não se pode esperar coisas perfeitas das instituições humanas, mas pela graça comum, é o que se chama de graça comum, pelo favor de Deus de forma comum, se pode esperar algo bom uns dos outros, mesmo não podendo esperar a perfeição. A fé cristã entende que pode esperar algo de bom uns dos outros. E o outro elemento fundamental para a fé cristã é o aspecto da redenção. A fé cristã então entende como elemento fundamental o aspecto da redenção. Existem hoje algumas supostas alternativas de redenção: o marxismo, a ciência, a educação e a nova era. A fé cristã entende que são supostas alternativas de redenção. Por causa da questão do pecado, a fé cristã entende que a solução para o ser humano não está, embora esses elementos podem contribuir, como a educação, por exemplo, mas a redenção primária do ser humano, segundo a fé cristã, ele está no elemento que vai além disso. A nova era, por exemplo, que é um princípio filosófico religioso,
que está presente em vários elementos da cultura, da sociedade, da mídia, ela diz que a humanidade passou por vários estágios, por vários momentos. E, segundo a concepção da nova era, a humanidade vai chegar a um estágio que ela vai se tornar Deus. A fé cristã rejeita isso. A fé cristã entende que jamais o ser humano pode ser Deus, porque o ser humano é um ser contingente e Deus é um ser necessário. E Deus sendo um ser necessário, Deus sendo ato puro, ele não pode, de forma alguma, segundo a fé cristã, ter elementos de um ser contingente como é o homem. Então a fé cristã entende que a redenção ela só é possível se o diagnóstico for preciso. E a fé cristã entende que o diagnóstico preciso é o pecado. A fé cristã entende que o ser humano tem o que se chama de depravação total. Depravação total quer dizer que o homem se encontra num estágio de pecado, completamente dominado pelo pecado. Quando se diz depravação total, a concepção que a fé cristã tem de depravação total não é a concepção de intensidade, é a concepção, na realidade, de abrangência. Ou seja, quando se diz que o homem tem depravação total, a fé cristã não quer dizer que o homem é mau no estágio máximo. Ela quer dizer que todas as instâncias do homem foram afetadas pelo pecado. Os seus desejos, os seus sentimentos, essa é a interpretação cristã. Com base no aspecto então narrativo da cosmovisão, a fé cristã entende que o diagnóstico então chama-se pecado. Vamos lá? Dado a precisão do diagnóstico ainda baseado no aspecto narrativo da cosmovisão, a fé cristã entende que a redenção de Deus restaura, redime, reconcilia e regenera o indivíduo mediante a aceitação da morte e ressurreição de Cristo e confissão de fé dele. Essa é a concepção cristã, que a redenção ela restaura, reconcilia, regenera e redime e restaura todas as coisas mediante o seu estado, ao seu estado original. E isso só é possível mediante a corrupção de fé na pessoa de Cristo. Essa é a concepção cristã. Elemento normativo da cosmovisão cristã. Para a fé cristã, normas morais se fundamentam em escrituras, na tradição da igreja, nas leis humanas e costumes e na lei transcendental. O protestantismo, embora tenha umas certas reservas com essa questão de tradição da igreja, mas as escrituras são um elemento fundamental para se basear as normas da fé cristã. A lei transcendental, as leis que estão acima dos elementos humanos. Assim, para a fé cristã, o devo ser é mais importante do que o que eu devo fazer. A fé cristã, ela enfoca muito a questão do ser. Inclusive, o Sermão da Montanha do Cristo, ele enfoca bem essa questão do ser. A fé cristã, ela entende que o devo ser é mais importante do que eu devo fazer, embora estejam interligados. 3 elementos que pertencem ao nosso ser são caráter, comunidade e a paz. A fé cristã ela fala muito a questão de caráter cristão, né? É que essa questão da comunidade, da praxe, também é um elemento muito importante dentro do aspecto normativo da fé cristã. Vamos lá. O outro elemento é o elemento ritual. Como cosmovisão, o cristianismo inclui rituais distintivos que ajudam a integrar as crenças centrais na urdidura do comportamento e caráter dos crentes. Os rituais apresentam eventos e os tornam reais, facilita as transições de estados para o outro, renova laços entre os membros do grupo. Os 2 principais rituais do cristianismo são o batismo e a ceia, que é chamado por alguns de Eucaristia. Então, é um elemento ritual para a fé cristã. A fé cristã, ela entende que esse elemento é um elemento importante para a questão das transições, para os laços de amizade, enfim. Um outro elemento fundamental é o elemento experiencial. A cosmovisão inclui também o elemento experiencial. Assim, tanto os relatos escriturísticos quanto na vivência cristã de Erna, os cristãos acreditam que se pode ter uma experiência vívida, com a divindade, que pode ser tanto na experiência contemplativa de meditação, quanto em manifestações de línguas como os pentecostais. Né? Então, a fé cristã, ela tem um elemento experiencial. Ela entende que esse elemento experiencial é o elemento que faz vivenciar a fé cristã na prática. Essa vivência pode ser tanto um aspecto contemplativo ou meditativo, como pode ser em manifestações sobrenaturais em línguas, por exemplo, dos pentecostais, que é inclusive a fé que professo.
O elemento social. Para a gente concluir, o elemento, então, social. O elemento social de uma cosmovisão se constitui na sua abordagem diacrônica. Toda cosmovisão tem os seus arranjos sociais e as instituições de seus partidários. Max Weber foi o primeiro a empreender o exame sistemático dos arranjos sociais e instituições movidas por cosmovisão religiosa. Então, o elemento social ele tem a função de fazer uma abordagem diacrônica e, de uma certa forma, unir os partidários de uma determinada cosmovisão, né? É aí que entra, no caso da fé cristã, a igreja. Vamos lá? A igreja, segundo a fé cristã, é uma instituição primária do cristianismo, passa por várias fases: a igreja antiga, a igreja medieval e a igreja moderna. A igreja, segundo a fé cristã, cruza os limites culturais, raciais e étnicos, abrangendo várias denominações. Segundo a fé, aí dentro do elemento narrativo e teológico, a fé cristã, a visão eclesiológica da fé cristã, ela parte dos elementos narrativos, né? As escrituras falam da igreja e fala do propósito da igreja, da origem da igreja, qual a função da igreja, enfim, os elementos eclesiológicos que estão contidos no elemento narrativo da cosmovisão cristã. A igreja atende a uma das necessidades do ser humano, que é se relacionar, por isso a igreja tem a dimensão relacional. Uma das funções, segundo a fé cristã da igreja, é a função relacional. As pessoas que comungam daquela fé, elas se relacionam dentro daquele ambiente. E por último, nós temos então, dentro da cosmovisão cristã, tem forte relação com o elemento narrativo, né? É o que eu acabei de dizer. É o elemento narrativo praticamente que norteia todos os aspectos da fé cristã. Bem, então, em síntese, é isso que a fé cristã entende a realidade, é isso que a fé cristã entende. Claro que essa visão aqui não é possível dar uma visão completa e pormenorizada, mas pelo menos eu entendo que alguns aspectos principais foram elencados de como a fé cristã ela interpreta. É claro também que a questão, a expressão cristã ela é muito abrangente, existem várias vertentes da fé cristã e do cristianismo, nós entendemos isso, mas de uma forma geral, praticamente esses elementos que foram elencados aqui, eles são comuns a praticamente todas as vertentes cristãs, principalmente as vertentes históricas, né? São elementos comuns à fé cristã. Então, gente, é isso que nós tínhamos a falar. Nós agradecemos o pastor Adejarlan e, como está faltando ainda um espaço de tempo, eu queria abrir fala para perguntas. Alguém tem pergunta para fazer? Calma, gente, vai devagar. Olá, meu nome é Iago e em sua fala você disse que existiam dois tipos de revelações, uma geral e uma específica. Você falou que a específica seriam as escrituras, só que eu não entendi qual seria a outra revelação além das escrituras que o cristianismo tem. Você falou duas, a geral e a específica, você entendi a escritura. A fé cristã entende que existe a revelação geral, que é através da natureza, por exemplo, a revelação. Pela palestra, agradecer a Silvane, que deu para a gente uma oficina sobre educação financeira ontem à noite. Quem acompanhou viu que foi muito bom e agradecemos também o apoio da UFOB em todo o evento e queremos firmar a nossa posição aqui, não só nesse evento, mas em toda a universidade. E agradecer novamente o apoio do Ari e toda a organização. E queremos presentear o pastor Adejarlan com uma pequena lembrança em nome da universidade.